O Guilherme Dia, acho que é Guilherme Dia, conhecido de vocês? Guilherme Dia, não. Perguntou como definir acesso produtivo a dados a cientistas de dados sobre a necessidade da criação de modelos com dados íntegros. Caramba. Pela pergunta... Deve ser o Guilherme Dil. Deve ser pela Guilherme Dil. Dil. Pela pergunta complexa. Essa é uma pergunta interessante, é legal. Cara, destrincha a pergunta aqui, porque eu acredito que um monte de gente... Não, aí é legal. Agora, acho que até para tentar facilitar para quem está ouvindo entender o porquê do problema, né? Isso. A gente falou, sei lá, 10 minutos atrás aí com a cerveja que eu tava na cabeça, sobre roubo de informações. Chamamos o Marcão de corintiano, aquela zoeira toda, né? Falei, você não quer ser roubado no mundo digital, não fica perto dos corintianos. Não acesse o site do Corinthians. Mas hoje em dia, se a gente pensar que Não siga o Instagram do várias empresas estão Corinthians. querendo fazer uso de forma inteligente de dados, né? E ao mesmo tempo em que todo mundo quer usar toda a informação disponível para fazer mais análises, monetizar essas informações, tomar decisões inteligentes e tudo mais, para conseguir fazer tudo isso, a gente precisa de muita gente analisando muita informação. Sim. E no meio disso tudo, a gente tem justamente o problema do quê? Eu tenho muita informação na minha empresa, essa informação ela é sigilosa e pode comprometer uma série de pessoas. Um grande exemplo enquanto o segmento bancário existe, o Lula pode ter conta no banco, o Bolsonaro pode ter conta no banco, várias pessoas vão ter conta no banco. Inclusive no mesmo banco. Inclusive no mesmo banco. Sim. A gente não sabe aí onde... Lógico que esses caras são espertos, eles mandam tudo para Bahamas, né? A porra toda. Aqui, mas pode ser o mesmo banco de Bahamas, o primo, inclusive. a tia, a empregada tem conta aqui, Sim. né? Mas, de alguma forma, quem trabalha nesse banco pode ser de algum sindicato e estar contrário àquele determinado presidente, governador ou prefeito. Pode ter algum cunho ideológico. Enfim, por algum motivo, as pessoas podem querer expor informações. Então, o desafio das empresas que têm muita informação de valor, em tangibilizar essa informação em análises e dinheiro, é colocar cientistas de dados e outras pessoas para poder usar essas informações. Aí você já parou para pensar... A tarefa do cientista de dados, nesse caso, é falar assim, bom, beleza... Até aqui você pode usar, daqui para frente não. Isso, pode ser, assim, um caminho que você pode fazer se você não tiver a capacidade que... A pergunta dele a pergunta que o Guilherme está tentando fazer Guilherme Dil, isso. Ele tem o nome do cantor do Black Sabbath. O Marcão gosta de rock, James aí Dio. ele... É bem bacana. A pergunta dele é assim, se você parar para pensar em tudo isso, as empresas que conseguirem dar o máximo de informações para os cientistas terem o máximo de dados para analisar, é a empresa que vai ter uma análise melhor. Então, o desafio dessas empresas que estão hoje gigantescas, hoje na grande maioria é mercado financeiro, telecomunicações, provavelmente as grandes empresas de entretenimento. Cara, telecomunicações vai analisar tudo, né? Porque Tem tudo vai passar coisa, pela né? banda. Bastante coisa. Tudo que eu faço na vida passa pela internet. Olha, quando a gente anda, a gente troca de torre de celular, então tem uma movimentação de pessoas em regiões. Sim. Então, essa movimentação de pessoas em regiões, que é a quantidade de pessoas conectadas nas antenas, dá para inferir regiões onde eu deveria abrir comércio, onde provavelmente vai expandir moradia. Isso sem dar nenhum dado pessoal. Se eu só falar... Não, isso mais ou menos, né? Se eu só falar o aparelho... O percentual de análise pelo aparelho eu posso inferir o lockdown, valor que a pessoa tem monetário. Sim. Eu falo o aparelho e a quantidade de pessoas conectadas em locais, eu consigo inferir o quanto aquela região está crescendo para determinado tipo de pessoa, grana. Uhum. Se eu chegar no nível da pessoa, eu consigo comprar bases de dados que informam outras informações e eu consigo inferir muito mais. Tem um site que me deu muito medo quando eu conheci, chamado Tudo Sobre Todos. Não conheço, cara. Agora ele é fechado, agora você paga para ter acesso à informação. Mas quando eu conheci, ele era totalmente aberto. Eu lembro que eu estava trabalhando numa empresa de auditoria, que eu não vou falar o nome. Daquelas Big Four? Não era uma Big Four. Mas é desse segmento. É desse segmento. Tá. E você colocava o nome, eu coloquei o meu nome, aí deu. Você mora na rua tal, o nome dos seus vizinhos são esses, eles têm tais carros, você tem esse carro. Tô louco. Mas isso era... Seu pai e sua mãe são esses e você não tem namorada. Essas informações existem. Como que ele sabe, né, que não tem namorada? Como é que ele sabe que não tem namorada? É que isso aí hoje em dia não pode ser acessado. Não, não tem namorada não é casado. Não é casado. Não é casado. Aí pode ser. Então, o desafio hoje é assim, até algum tempo atrás isso era mais acessível. Hoje em dia, com tudo que está sendo feito, graças a Deus, de lei de proteção de dados, o desafio é como é que eu deixo esse cientista de dados analisar, e às vezes essas variáveis todas são importantes de alguma forma, Sim. Só que num ambiente seguro. Então, existem técnicas e tecnologias que foram criadas de criptografia,
descaracterização das informações, tokenização. Então, é mais ou menos assim. Um CPF é um dado importante para algum tipo de análise, pode ser, para juntar as tabelas, né? A gente estava falando de banco relacionado para juntar a tabela A com a B. Então, você tem tecnologias que a gente chama de tokenização, que é, por exemplo, eu vou manter o dado no padrão do CPF, mas eu vou criar um outro CPF que é falso para cada pessoa, e ainda assim eu vou preservar a relação das tabelas. São técnicas e tecnologias super avançadas. Para quê? Para conseguir disponibilizar na mão do cientista de dados aquela massa de dados gigantesca que vai aparecer nome, CPF, endereço, etc, 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 mas não é real. Não vai aparecer o nome do Matias, vai aparecer metade ou o nome descaracterizado, eu nunca vou saber que é o Matias, o CPF não é o dele, mas de repente a idade é uma informação importante para definir o público, o salário ou a faixa salarial que a pessoa está. O endereço, ao invés de eu dar, por exemplo, o CEP e o número, eu vou dar região, porque se eu der exatamente o CEP e o número, eu posso descobrir que é o Matias, né? Então, às vezes eu sou seu vizinho, eu sei que uma pessoa com a característica A, com tal idade, tal faixa salarial em tal CEP, só pode ser o Matias. Então, eu posso tentar achar ela para chegar em outros dados dela. Para isso não acontecer, tem tecnologias e métodos hoje que são fornecidos aí pelas nuvens ou por outros, como, por exemplo, DLP, sistemas de tokenização, de cofre de dados, que vão permitir que você só chegue até, se tem poucas informações desse cunho de dados, eu vou dar só a região que o cara tá, não vou dar o CEP dessa pessoa. É nesse nível. E aí são criados o que a gente chama caixinhas de areia para o cientista de dados. Ao invés dele ter acesso na informação real, verdadeira, é feita uma... Ela é real para aquilo que ele precisa, mas ele não tem o dado... Real. Ele consegue inferir, por exemplo, que com tudo aquilo ele vai conseguir fazer toda a análise dele e falar que, olha, deveriam abrir um restaurante ou deveriam comprar os terrenos da região tal de Alphaville, porque pelo que eu estou entendendo aqui do crescimento, expansão das pessoas e tal, aquela região vai ficar valorizada. Se a gente comprar terreno ali, vai ser bom fazer um condomínio, etc, etc, etc. Mas esses dados, provavelmente, eu não consigo isso de forma gratuita. Isso daí é pago e eu preciso pagar muito caro, mesmo se eles forem tokenizados. Com certeza. Aí, assim, quem tem essas informações geralmente faz tudo isso para fornecer para os seus próprios funcionários, né? Quem tem esse nível de informação e vai, de alguma forma, fornecer para o mercado, cobra muito caro. Hoje em dia, existem empresas que são os birôs de dados, mas fora eles, tem outras empresas que vendem esse tipo de informação. A Mastercard, por exemplo, eles têm um painel justamente para você saber onde abrir restaurante nos Estados Unidos. Eles têm um painel, você paga para usar a API da Mastercard. Quando você compra o token de acesso, você pode pegar e ver gráficos de quanto gastam em que tipo de comida, zona, N coisas em Nova York. É verdade, porque a Mastercard sabe direitinho quem gastou, quanto gastou, onde. Exato. Só não vai saber com quem que estava, né? Mas pelo valor da compra, num restaurante você até consegue saber. Com quem estava também até dá, viu? Você vê quem passou a transação na maquininha na sequência, tem várias coisas. É verdade. Né? O split da conta ali, você já passou em outros lugares aqueles 2 cartões alguma vez. Alguma vez. É complicado. Você sabe que a gente está conversando com um cara de uma indústria de jogos para vir para cá. Legal. E eu conversei com ele e tal. Falei, os jogos que você tem aí, eu jogo esse daqui. Ele falou, eu sei. Inclusive, você precisa melhorar um pouco. Tá jogando CS, né, seu pratinha? Porra! Falei, caramba. Você entrando no concorrente, já toca teu WhatsApp. Já toca o WhatsApp. Não posso, foi mal. Cara, a gente Falou um monte de coisa. Falou um monte de coisa aqui. A gente já falou até da análise de dados, né? Falar da NASA aí, sei lá. Vamos falar da NASA, beleza. Falar de plantar coisa vegetais. Vamos falar de polenta, aquele cara lá do... aquele cara vampirista online lá que é engraçado. Vamos falar de comida.